Olá, no podcast de hoje vamos falar com ele, Afonso Nigro. De forma muito especial, vamos tratar sobre um assunto que vem tendo muita repercussão nos últimos tempos. Segundo o Google, teve um aumento nos termos de busca em torno de 140%. O assunto é o sequestro de contas nas redes sociais. Estamos aqui também com o Dr. Jean Sioff, que vai nos ajudar a entender o que pode ser feito nesses casos e como se proteger juridicamente também. Olá, Afonso. Tudo Olá, bem? prazer estar com vocês aqui. Prazer. Olá, doutor. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Afonso, conta pra gente um pouco o que aconteceu no seu caso de roubo de conta, de sequestro de redes sociais. Nossa, volta um filme na cabeça, né? Só a gente sabe, né, doutor, o que eu passei naquela semana. Tava um dia em casa e um amigo me ligou e falou: você tá postando aí nos seus stories que você tá vendendo teu celular, eu queria comprar. Eu falei: não tô vendendo nada. Aí caiu a ficha, né? Hackearam o meu Instagram. Eu não sei se foi sorte, mas menos mal que não foi o meu pessoal, foi o da empresa, que tinha muito menos seguidores. E eu até fiquei meio tranquilo e no meu pessoal postei: olha, ainda botei assim, tem um picareta tentando vender celular aí, não sou eu, ignorem. Daqui a pouco esse cara desiste e a conta volta. Só que daí é o seguinte, eu não sei se era a mesma senha, provavelmente sim, ele entrou no meu e-mail. Aí, meu amigo, aí a perna ficou mole, né? Porque ali tá tudo ali, né? Todos os meus contratos, transferências bancárias, Entrou na sua vida. dados de nota fiscal, e ele começou a postar transferências minhas para outros artistas. E artistas renomados, conhecidos. E eles começaram a me ligar: o que está acontecendo? Estamos marcando aí. Aí, graças a um amigo em comum, que é o Fernando, conheci o doutor. Eles em 10 minutos já estavam lá em casa com o computador aberto. Enquanto eu fui contando tudo para ele, o Fernando foi trocando a senha do e-mail, porque eu congelei. Eu acho que isso que é o grande aprendizado. Você não pode se apavorar com uma situação dessa. Você tem que ficar frio. E tentar achar os caminhos, as soluções. Mas não tem como, né? Você se vê perdendo praticamente toda a tua identidade, porque tudo tá no celular hoje em dia, né? Eu tenho certeza que eu teria continuado ali inerte mesmo e não teria conseguido reverter a situação. Sim. Não sei porquê. O Fernando é um amigo novo, faz pouco tempo que eu mudei pro condomínio. Os nossos filhos jogam no mesmo time e tal. Meu filho é o Bernardo, o filho dele é o Vitinho. E eu acho que na hora do desespero eu quis achar alguém próximo a mim. É muito doido isso. Eu não liguei para minha mulher, eu não liguei para o meu escritório, eu não liguei para ninguém. Eu comecei a pensar, falei, vou ligar para o Fernando, mas eu não sabia como o Fernando poderia me ajudar. Eu dei sorte, né? Muita sorte. E aí o Fernando falou: pera um pouco que eu tô com o meu sócio, nós estamos indo para aí. Chegaram e aí eu entendi por que eles estavam ali. Enquanto ele estava no computador, o doutor estava me dizendo o que eu tinha que fazer, mudar senha, não sei o quê. Eu sei que a gente sanou o e-mail em 2 minutos, né, doutor? Nós conseguimos, felizmente, neutralizar o ataque, né, essa invasão desse criminoso. Isso é um crime, Franco. Sim. Crime que cada vez mais tem feito vítimas. Então, nós conseguimos neutralizar a ação criminosa que tiveram com o nosso amigo Afonso. Realmente é uma sensação que você se sente impotente, vulnerável, não sabe a extensão do que pode acontecer, tanto na tua vida pessoal quanto na vida profissional. Afinal de contas, nós estamos expostos todo dia, o dia inteiro, em todas as redes sociais. Esse é o dia a dia de todas as pessoas, ainda mais de um profissional, de um artista, como é o caso do Afonso. Então, é possível imaginar o transtorno que causa, né, Afonso? Porque aquele dia, sem dúvidas, ele deveria ter uma série de compromissos profissionais e pessoais, e aquilo realmente deve ter te tirado a paz, a tranquilidade e a atenção de outras coisas. Total, minha cabeça deu um nó. E foi a partir do momento, eu sempre tive uma conduta, uma carreira muito séria. Eu lembro que eu aprendi com meu pai que a única coisa que a gente leva para o caixão é o nosso nome, e eu vou honrá-lo até o final dos meus dias. E aí, quando eu comecei a ver que ele estava colocando outros, expondo outras pessoas.
Um deles é um apresentador muito famoso, ele me ligou e falou, Afonso, o que é? Eu recebi um negócio aqui, o cara marcando que obrigado por ter depositado R$1.000 na minha conta, usando o cara como se o cara tivesse pago. Aí eu comecei a surtar mesmo e você começa, parece que fica tudo preto, você não consegue raciocinar. Sim. Então se você não tem uma rede de apoio como eu tive a sorte de ter naquele momento, talvez eu tivesse passado o dia inteiro batendo cabeça ali e o cara dentro do meu e-mail procurando mais informações. Então ele conseguiu, acho que 2, 3 prints, né, doutor? Que foi o tempo que ele teve. Diga-se de passagem, Franco, é importante dizer, a partir do momento que o Afonso e a sua empresa, né, foram hackeados, este criminoso ou criminosos, né, que já foram identificados, nossa primeira ação foi neutralizar a ação contendo o dano. Isso. O que significa fazer isso? Imediatamente nós providenciamos, junto com o Afonso, a substituição, a troca das senhas de todos os e-mails, contas sociais que ainda estavam preservados e sob o controle dele. Foi a primeira coisa que nós fizemos, para neutralizar essa ação criminosa. A partir do momento que há uma invasão, Franco, as pessoas se sentem, como eu disse, vulneráveis, né? Se sentem impotentes porque não sabem como reagir. Eu acho que a nossa conversa aqui hoje pode dar a algumas pessoas o norte de como agir e também como reagir. Eu acho que o principal papel nosso é contribuir com informação. Sim. Então nós temos o que hoje muito se fala em engenharia social, que é o nosso próprio comportamento, que atitudes simples, mas que ainda não fazem parte do cotidiano de todas as pessoas, podem ajudar a não acontecer uma invasão, mas elas não vão impedir. Né? A atitude dos criminosos é cada vez mais... tem criatividade, tem engenhosidade, e a culpa não é da vítima. Mas nós podemos agir, eu acho que a gente pode contribuir e falar um pouco sobre que tipo de ações a gente pode ter no cotidiano a fim de dificultar essas ações criminosas. Certamente não vão impedi-las. Mas uma vez acontecendo, né, Afonso, como foi o caso, o que fazer? Então, para neutralizar, nós, como eu disse, trocamos todas as senhas das redes sociais que ainda estavam sob controle dele, os e-mails, os celulares, os computadores, porque naquele momento, numa ação de neutralizar o ataque, nós não sabíamos por onde ele havia conseguido hackear as contas do Afonso e da empresa dele. E a partir do momento que essa atividade criminosa ela se inicia, Franco, isso é um ponto muito importante para as pessoas também terem consciência. Elas não devem assumir como verdadeira qualquer postagem de qualquer matéria ou prints, porque ela já está sendo atacada. Aquelas informações não podem ser consideradas verdadeiras. Sim. Por exemplo, como aconteceu com o nosso amigo Afonso. Um amigo que também é artista, pessoa pública, notória, ligou e disse, olha, estão publicando aqui uma transferência. Espera lá, não reconheço né, como verdadeira a transferência, nem qualquer dado ali. Por quê, Franco? Porque a atividade criminosa ela já está em posse de dados de terceiros e ela pode combinar esses dados da forma como preferir. Nesse caso, expôs o dado de um amigo, um parceiro do Afonso, e usou aquilo para usar ficticiamente, né, de forma errada e criminosa, o dado para dizer, fiz uma transferência de R$1.000. Poderia ter posto, Franco, 10 milhões de reais. Isso não muda o fato de que aquela informação é falsa. Perfeito, é isso mesmo. Né? E expor muita gente. Então, eu acho que um dos pontos é não só a ação, mas sobretudo a reação. Não considerarem que aquelas informações que estão sendo compartilhadas a partir do ataque são verdadeiras. Isso já traz àquela vítima uma tranquilidade maior de, apesar de estar sendo vítima naquele momento, saber o seguinte, não sou eu, não estou expondo ninguém. É porque foi um roubo de identidade e tentativa de extorsão, né? Isso é crime, é uma atividade criminosa. Pode parecer, às vezes, é um celular, é uma rede social, parece uma coisa mascarada, mas não, é um roubo de identidade e tentativa de extorsão. Foi, o próprio Afonso teve esse pedido, né? Toda hora, ele colocava da Nigo Entretenimento, que é a minha empresa, pro meu pessoal. Aí ele colocava, então, meu jovem. Depois ele botou, como é que ele usou um termo que eu até achei engraçado. Enfim, é só depositar que eu devolvo a sua conta. Olha. Tá aí meu Pix. Quanto que ele pediu? R$1.000. R$1.000. Aí eu peguei e falei, então tá, me passa o seu Pix aí. Aí me passou o Pix e eu depositei 1 centavo.
e apareceram os dados ali, né? Obviamente que a gente sabe, né, doutor, que na maioria das vezes é um laranja, mas a gente já conseguiu, através daquele 1 centavo, já começar a cercar o cidadão, né? Eu acho que a vítima não deve sucumbir a qualquer tipo de pressão ou extorsão. Uma vez ocorrido o fato criminoso, ela deve agir, né, pelo menos com algumas atitudes. A primeira delas, no afã de neutralizar, como eu disse, substituir as senhas daquilo que ainda mantém o controle. O segundo é procurar ajuda especializada. Porque, Franco, há consequências. O mundo está mudando, os órgãos de controle brasileiros estão atentos ainda a isso. A polícia tem mecanismos eficazes de buscar o autor desse tipo de conduta criminosa e responsabilizá-lo na justiça. Falando sobre o Pix, por que o Afonso fez essa transferência? A transferência não foi feita por outro motivo, senão rastrearmos o destino do dinheiro que era objeto da solicitação criminosa desse agente, ou desses agentes. Por quê? Porque os bancos, Franco, têm papel importante nisso, eles têm um compliance, Afonso. Então não é simples abrir uma conta. Você tem uma série de informações que deve prestar à instituição financeira. E essas ameaças, essas ações criminosas de invasão de contas, elas têm basicamente o mesmo mecanismo, que é exigir uma transferência bancária através do Pix. Perfeito. Então, a partir do momento que os bancos começarem a ter atitudes de reprimir contas de laranja, né, isso tende a diminuir, na nossa opinião. Sim. Porque o dinheiro não vai poder mais transitar com tanta facilidade no setor bancário. E isso tem acontecido com frequência. Então, há que se atribuir responsabilidades, Afonso, e não é a vítima. A responsabilidade não é da vítima. A responsabilidade são das empresas do setor financeiro, em nossa avaliação, de ter melhor controle, instrumentos de controle. O presidente do Banco Central do Brasil, semana passada, em entrevista, disse que pretende editar normas, Afonso, para responsabilizar os bancos pelas transferências de Pix objeto de crime ou utilizadas para essa finalidade. Então, não há outro meio. E também não deixar de apontar responsabilidade nos órgãos de controle às empresas que prestam serviço como o Meta, que é o Facebook, o Instagram. É preciso ter uma ação enérgica, né, Afonso? Porque um dia paralisado de uma pessoa ou de uma empresa pode gerar prejuízos inestimáveis. Sim. E isso tem acontecido com frequência, Afonso. E dois prejuízos, né, doutor? O financeiro e da sua imagem. Que esse aí, como é que você valoriza? Se esse apresentador, que é meu amigo, não tivesse entendido o que aconteceu, provavelmente ele falar, não trabalho com esse cara nunca mais. Vazou uma transferência bancária nossa aí. Sim. Entendeu? Falsa, vale dizer. Né? Olha que coisa louca. Então, manipulada, assim, de forma criminosa. Não, e deve ter bandido que manipula até fotos, né? Para acabar com dúvida. Casamento. Não, tivemos não vários. sabe o que pode acontecer. Sim. A recomendação, ele falou do caso do Pix, que o criminoso solicitou. A recomendação é não fazer pagamento de nenhuma forma. Não, a nossa recomendação é que as pessoas que se sintam violadas imediatamente procurem ajuda especializada. Essa ajuda tem a ver com uma equipe que seja composta por profissionais de tecnologia, departamento jurídico e segurança da informação. Sim. Então, para neutralizar essa ameaça que está acontecendo naquele momento, substituir, como eu disse, todas as senhas. Em segundo lugar, registrar um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência pode ser realizado online, né? E você deve mencionar tudo o que está acontecendo, como é que você teve acesso àquela informação do ataque e registrar isso. Para quê? Para que a autoridade policial tenha conhecimento do fato, possa perseguir a autoria dessa atividade criminosa, mas principalmente proteger e resguardar os direitos da pessoa ou da empresa que teve o problema. É curioso, Franco, apesar do aumento significativo de ataques nas redes sociais e do sequestro de dados, muitas empresas ou pessoas não revelam que foram objeto dessa atividade criminosa. Muitas não gostariam de se expor, porque acham que aquilo pode prejudicá-la ainda mais. Sim. Provavelmente esse dado, então, ele é um dado falso. Ele não diria falso, mas ele é um dado que talvez... Ele pode ser inflado.
ele está considerando aqueles que noticiaram. As pessoas e empresas que noticiaram terem sido vítimas de ataque criminoso de sequestro de dados. Mas muitas pessoas com as quais nós já falamos, elas não sabiam como agir ou reagir, não sabiam que tinham que registrar um boletim de ocorrência e acreditavam, Franco, que aqueles que cometerem um ato não seriam punidos. Então, a junção desses fatores e ainda o receio de ser ainda de uma forma mais incisiva expostos, fez com que eles não revelassem terem sido vítimas do ataque. E muitas delas, por isso, sucumbiram à pressão, à extorsão do pagamento para obter seus dados. Você imagina uma empresa de e-commerce, Franco. Meu Deus. Ficar paralisada 24, 72 horas, dias. Que prejuízo causa? Não só financeiro, mas como o Afonso falou, de imagem. Então, é preciso ter uma conduta, e a conduta é com advogados especializados, para preservarem o direito dessa pessoa ou dessa empresa, que tenha uma equipe de tecnologia. O Fernando, que é nosso amigo, é um expert em tecnologia. O nosso homem de ferro. É o nosso homem de ferro, né? Tem uma semelhança física impressionante com o ator. Igualzinho. É igualzinho. Passa a imagem agora na tela mostrando o Fernando. Isso. Então, ele é um especialista nessa área, portanto contribuiu sobremaneira. Nós, com o conhecimento jurídico, demos respaldo e orientação. E a equipe nossa também de segurança de informação. Nós temos no escritório, já há algum tempo, um especialista nessa matéria que não só nos ajuda a ter uma engenharia social, Afonso, que é aquele nosso comportamento do dia a dia, em aeroportos, em ambientes públicos, de como nos comportarmos a fim de evitar essas ações, mas principalmente de preservar a informação dos nossos clientes. Então, nós, como advogados, temos acesso a vários tipos de informação de todos os nossos clientes e temos confidencialidade sobre isso. Então, a preocupação do escritório foi ter uma equipe dedicada de segurança da informação para preservar isso, sempre nos alertando de como devemos agir para evitar o ataque, mas uma vez ele iniciado, como reagir a ele. E foi isso que nós fizemos com o Afonso. E o Afonso confiou nas orientações, eu acho que por isso nós devemos agradecer, porque ele não é culpado desse ataque, né? Todo mundo está sujeito. Os dados mostram que todo dia tem uma quantidade inestimável de ataques aí no Brasil. Né? Sim. Pegando o gancho, que a vítima nunca tem culpa, não é que o Afonso tenha cometido algum erro do tipo, clicou num link que é desconhecido, recebeu uma mensagem estranha no WhatsApp. Aconteceu, você toma os seus cuidados e aconteceu do nada, né, Afonso? Exatamente. Eu não sei em que momento, a gente nunca vai ter essa resposta, né, doutor? Em que momento eu tive algum tipo de vacilo, mas depois de tudo que ele falou, a prevenção, que é uma coisa que eu nunca tive. Por exemplo, o meu WhatsApp não estava com, como é que chama? A checagem de a dupla checagem. Só ficamos sabendo lá, quando eles estiveram lá, a primeira pergunta que o Fernando me falou. O WhatsApp entrou, não entrou? Então vem cá, deixa eu ver. E cadê o outro? Então assim, eu estava exposto ali por falta de informação. Acho que o grande serviço desse papo que a gente está tendo agora, e quem está em casa vendo e ouvindo no computador, no celular, é a prevenção. Porque assim, eu vou fazer um paralelo. O que aconteceu comigo é como uma doença. Você nunca acha que você vai ter aquela doença. Então assim, o cara não se previne, ou o cara faz um monte de loucura na vida achando que não, é o super-homem. Até a hora que, opa, dancei aqui. Então assim, na tecnologia, que é o que o doutor falou, esses caras estão com o tempo livre, ou em casa, ou na cadeia, ou não sei aonde, só se dedicando a como que ele vai te sacanear e vai te roubar. Então, no mínimo que você tem que fazer é essa prevenção toda, essa troca de senha. Constantemente, né? Periodicamente. Constantemente, senhas um pouquinho mais elaboradas, não a data de aniversário. Exatamente. Né? Mudar o nome dos devices, né, que são os aparelhos eletrônicos. Sim. Então, você imagina, é uma pessoa pública, um artista conhecido. Se eu estou no ambiente público, ele tem um celular que leva o próprio nome, já era. E eu estou dedicado, é mais fácil o ataque com ele, né? Então, esses ambientes que permitem compartilhamento de Wi-Fi são ambientes que nós ficamos vulneráveis. Então, a troca de senhas, no caso do Afonso, falando sobre quem fez e como é que acessou, nós conseguimos identificar, com algumas medidas quem era o detentor da conta, o seu CPF, o banco,
o seu nome, a sua vida pregressa, porque afinal de contas as informações estão disponíveis na rede, então a autoridade policial certamente vai poder vasculhar e se aprofundar muito nisso. Registramos um boletim de ocorrência, então demos notícia ao Estado de que isso aconteceu e percebemos que houve uma violação em um provedor de e-mails do Afonso. Veio pelo e-mail? O acesso se deu muito... Nós não estamos descartando ainda, porque nossa equipe de segurança está avaliando isso, de informação, e a polícia também, né? Mas de uma forma inequívoca podemos dizer que através de um provedor de e-mails, esse bandido teve acesso às informações do Afonso e uma rede social que estava ligada a este endereço de e-mail, portanto, foi atacado. Né? Não foi um vazamento de dados, mas sim uma ação concentrada, que queria entrar na conta do Afonso. Exatamente. Então, nós recebemos centenas, dezenas, alguns até milhares de e-mails aí, mensalmente, o ano inteiro, e muitos deles são o que chama de phishing, né? Então você clicou naquele e-mail que te mostra ser verdadeiro, né? Você acaba clicando por instinto, pela rapidez do dia a dia, do cotidiano das pessoas, e ali ele pegou o acesso. Então é o que... a pescaria, né? Que ele joga um monte de informação e a gente clica e ali abre um arquivo e aquilo te expõe. Deixa eu perguntar uma coisa, doutor. Eu tenho uma estratégia que eu uso, não sei se é correta, que é para indicar para as pessoas. Muitas das vezes chegam e-mails com empresas importantes, renomadas. A carinha é perfeita, com a assinatura bonitinha. Eu pego o mousezinho e vou lá no e-mail que tá... Aí aparece lá o nome... João da Silva, né? Isso. Porque ele não vai ter o e-mail daquela empresa. Exatamente. Então é uma das coisas que eu comecei a ficar esperto. Sem dúvida. Porque eu devo ter clicado em alguma dessas aí, né? Mas todos nós estamos submetidos a essa situação, especialmente pela correria do dia a dia. De novo, a culpa não é da vítima. É claro que a engenharia social, que é a nossa atitude preventiva, vai ajudar muito. Então o criminoso pegar alguém desavisado, que não tem essa conduta ou essa precaução de ver, por exemplo, o remetente de um e-mail que te parece suspeito. Mas a engenhosidade não tem limite, Afonso. Eles estão cada vez mais se aperfeiçoando nisso. Né? Então, eu diria que no caso do Afonso foi o acesso através de um provedor. E aí eu insisto em dizer, é preciso atribuir responsabilidades a quem as tem, Franco. Sim. Porque veja, nós, como eu disse, nós seguimos 6 passos imediatos, 3 dos quais tinham a ver com a neutralização do ataque ao Afonso e os demais de reação àquele ataque. E o Afonso confiou nesse método e eu acho que, para ele pode dizer melhor, mas ele teve uma resposta efetiva dentro do mesmo dia do ataque. Perfeito. Né? Você não ficou ali imobilizado e refém daquela situação de forma indefinida. Né? Pelo contrário, né? As ações que vocês tomaram ali foram imediatas, que vocês ficaram meia hora em casa. Vocês ficaram muito e já sanaram ali a sangria que estava rolando, mas eu fiquei aí nas mãos de uma rede social uma semana para poder reaver o meu... Para ter uma resposta. Então, olha a loucura. Né? Então, como é que pode? Isso tem que ser rápido. E não é rápido porque é uma pessoa conhecida, minhas contas são verificadas. Não, qualquer pessoa. Isso aí teria que ter uma resposta para mim no dia, pelo menos, né? Exatamente. Não precisava ser em meia hora. Exatamente. Mas isso foi na segunda-feira, 8 horas da manhã, né, que aconteceu. E eu fui rever minha conta 10 horas da noite da sexta. Mesmo tendo adotado todo esse procedimento que é organizado, né? De troca de senhas, de informar a autoridade policial, informar as redes que estavam sendo atacadas, substituir os dispositivos de segurança, os devices que ele tem, que são os aparelhos. Tudo isso foi feito. E apesar disso, demorou 5 dias, uma semana. E o mais doido, ele continuava dentro da minha conta. E aí, furioso, mesmo sinal. Aí, xingando. Ele estava furioso. Xingando, porque eles tinham que ter derrubado a primeira conta para analisar, para depois me devolver. Não. Eles não derrubam. Eles derrubaram no dia que eles me devolveram. Então, todo esse processo aí de 5 dias, e o Afonso ele continuou enviando coisas. Sofrendo esse ataque, mas confiando de que não deveria ceder. Né? Então, acho que essa recomendação, Franco, serve a qualquer pessoa. Perfeito. Não ceda à pressão, por pior que lhe pareça o prejuízo. Porque quanto mais nós nos colocarmos numa posição vulnerável, mais ataques vão acontecer com os adultos, com as empresas e com os nossos filhos. Que é um ponto também importante a recomendar, porque a nossa atitude em preservar nossas redes vão se estender à nossa família. Né? Porque eles têm acesso a tudo, Franco. Hoje um celular é um dispositivo capaz
de gerenciar informações de várias pessoas ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que há o sequestro de dados, nós estamos expostos do ponto de vista profissional e familiar. Então é preciso ter uma conduta que impeça e, como eu disse, depois reagir à altura, perseguir o criminoso. E orientar as crianças, né? Eu tenho um filho de 11 anos, não pode ter sido ele? Eu ter deixado meu computador aberto, ele olhou lá e clicou em alguma coisa? De repente não fui nem eu. Nós temos que conversar com os nossos filhos e recomendar a eles o cuidado, né? As crianças, os adolescentes, porque ficam por muito tempo ligados às redes sociais, ficam nos dispositivos. Então, condutas básicas, como a troca de senha periódica, Franco, já traria uma diferenciação nos ataques bastante importante, porque o bandido quer o mais fácil, né? Ele não quer desprender muito tempo para sequestrar um dado. Então, uma frase do nosso profissional aqui do escritório, o Jefferson, se dificulta pra gente, dificulta pro bandido também. É que às vezes a gente fala, tem que ficar trocando senha de 30 em 30 dias, verificação de 2 etapas, né? Se tá difícil pra nós, tá difícil pro bandido também. Exatamente. O Jefferson, você falou bem, é um profissional da área de segurança e informação ligado à Agência Nacional de Proteção de Dados. Então convive diariamente com as discussões dessa agência, que está agora em grau de autarquia, né? O governo está atento. O legislativo, Afonso, tem transformado cada vez mais o ambiente digital em áreas sensíveis de proteção. Uma delas é que hoje é direito fundamental da nossa Constituição. É uma mudança recente. De maio. A NPPD se tornar... Desse ano, essa mudança é desse ano. Sim. Compartilhamos isso com o Afonso. É um direito fundamental, né? Entre outros tantos. 105, né? De 2022, 115. Publicado dia 10 de fevereiro. De 2022, exatamente. E as pessoas ainda não sabem disso, que é um rol de direito fundamental do cidadão brasileiro. O que isso muda na Está na Constituição. É um direito constitucionalmente previsto, como o direito de ir e vir, como o direito à propriedade e tantos outros. Né? Então, a preocupação do legislador é que a nossa vida no físico está também ligada de forma indissociável ao digital. Né? Então, ele alçou a grau de proteção de direito individual da nossa Constituição essa norma. E, como você colocou, é recente. Ainda esse mês nós tivemos notícia também da criação da autarquia, de uma agência nacional. Né? Então, isso traz modificações também importantes, principalmente, Franco, na análise e na conduta contra aqueles que não tomaram cuidado, as empresas principalmente. Elas têm que ser responsabilizadas pela conduta de preservação dos dados. Então, violou, qual é o meio através do qual ela vai tentar impedir que isso aconteça de novo? Com o Afonso, comigo, com você ou com qualquer outro. Né? É uma busca incansável pela segurança, mas os nossos dados estão lá. Sim. É preciso confiar que o mecanismo é eficiente. Né? De novo, ao PIX relacionado ao banco e aos dados das empresas detentoras dos dados. Perfeito. Outra coisa, você citou o Jefferson aí, a gente precisa também falar que o Jefferson, que eu amolei esse moço a semana inteira, cada coisa que o cara printava lá, eu printava aqui e mandava para ele. Ajudou bastante. Demais. Ele que fez o boletim de ocorrência pra gente, também já foi feito em casa, não foi a gente nem foi até a delegacia. Exatamente. Também foi peça fundamental aí. Entendi. E muitos comentários da internet relatam que a dificuldade de reaver a conta via suporte do próprio Instagram. Você teve dificuldade com isso? Como que foi o suporte da Meta, que é a dona do conglomerado? Olha, demorou, como eu falei, 5 dias, né? Que eu acho que é um prazo muito longo para resolver. E eu acredito que demoraria mais. Só que a gente tinha também algumas pessoas influentes, conhecidas, e que também deram uma pressionada para que poder reaver minha conta fosse o mais rápido possível. Então eu não tenho ideia de quanto tempo demora, para você ter uma ideia. Na semana seguinte, o que aconteceu foi... Como é que foi? Esqueci, já deve ter um mês? Tem um mês. Tem um mês. Na primeira semana do mês passado. Na semana seguinte, um amigo meu, músico, ele não é uma personalidade, mas é um músico muito respeitado no meio, passou pela mesma coisa sem a invasão no e-mail, só o celular. Mesma coisa, vendendo celular mais barato, vende-se não sei quanto de... Existe um padrão. Tem um padrãozinho, né? Tem um padrãozinho aí. E aí eu liguei para ele e falei, olha, você tá vendendo? Ele falou, não. Eu falei, então você dançou como eu, dá uma olhada. Eu mandei meus pedidos, meu Deus do céu, o que eu faço? Até hoje ele não conseguiu reaver a conta. 3 semanas.
Então, é realmente um prazo absurdo, né? Eu acho que teria que ter um setor dentro da empresa só para esse tipo de coisa, porque está cada vez mais comum isso acontecer, né? Não existe um telefone que eu possa ligar e falar, ó, estou com um problema, a Não. conta barra enquanto eu passo por um processo de averiguação. E é por isso mesmo que a gente tem equipe dedicada a isso, porque quanto mais nós pudermos nos dedicar a reagir ao problema, mais cedo a gente vai ter a nossa vida de volta. Sim. E o Afonso falou bem, quer dizer, a gente não poupou esforço, e nem ele, em procurar fazer com que a empresa pudesse tomar uma atitude, porque até ali ela estava inerte, pelo menos aparentava estar. Né? O procedimento dela interno não é conhecido para todos nós. Então, parece o quê? Que a coisa está parada, nós estamos sendo vítima de ataque, o criminoso está furioso porque nós reagimos. Ele não conseguiu o que queria. Ele não conseguiu o que queria, mas o infortúnio, a situação de ataque ainda persiste. E a atividade empresarial do Afonso ficou também comprometida nesse período, que é o que a gente em direito chama de lucro cessante. Quer dizer, quantas negociações, quantos contratos, quantas oportunidades de negócio, perdas de uma chance de um novo negócio podem ter acontecido durante esse período. Então é um prejuízo muito grande, Franco. Então nós ficamos com uma pessoa dedicada, que é o Jefferson, mantendo um contato sistemático com a empresa através dos canais que ela disponibiliza. E não há um telefone para isso. Né? O próprio usuário, o Afonso, e veja, ele estava sem um controle da sua rede social. Como agir? Então, o Jefferson, nossa área de segurança de informação, orientou em como fazer isso. Também teve a autorização do Afonso para fazê-lo aqui, né? Ficar dedicado nisso. Depois, só de 5 dias é que a coisa voltou. E tem um número que eu nunca vou saber qual é, mas eu tenho certeza que foi bem alto. A minha mulher também tem uma rede social muito ativa. Somando as duas, a gente chega perto de 1 milhão de seguidores. E a gente disparou pedindo que as pessoas denunciassem. Vamos supor que 10% denunciaram. 100 mil pessoas denunciaram. Era para chamar atenção. Tinha que ser bem mais rápido, né? Tem um foco ali. O que está acontecendo ali? O que está vendo aqui? Que monte de denúncia é essa? Sim. E assim, muita gente do Brasil inteiro me printando a tela e mandando, ó, denunciei, minha mãe denunciou, meu vizinho... Então muita gente... Foi mobilizada para isso, né, exatamente. Afonso? E a meta pode ser responsabilizada de alguma forma, doutor, pelo que aconteceu? Podem, existem casos, nós compartilhamos com o Afonso um caso recente na Justiça do Distrito Federal, em Brasília, em que uma empresa foi, sim, responsabilizada na Justiça, né, por todo esse sentimento de violação, frustração, indignação e de incapacidade de reagir. Afinal de contas, os dados são conferidos a essa empresa. Então, o juiz que atribuiu responsabilidade à empresa levou em conta todo esse dissabor que aconteceu, as provas que foram apresentadas em juízo, que são a materialidade do delito, a demora na prestação de uma informação ou de restabelecimento da conta, e também determinou à empresa não só o pagamento de um valor indenizatório, como a demonstrar em juízo quais são os mecanismos da empresa, como é que isso funciona a partir do conhecimento do fato de que a conta foi sequestrada. Isso abre um precedente, então. Abre um precedente. É claro que ninguém quer se tornar vítima para, ao fim, ir à justiça buscar uma indenização. Não é esse o propósito. O propósito é que nada disso aconteça. Mas que haja um movimento. Mas que haja um movimento para dizer, calma lá, a gente tem uma conduta. O Afonso, apesar de não ser um extremo conhecedor de tecnologia no dia a dia, ele não é especialista como o Fernando, não é de segurança da informação como o Jefferson, ele tomava e continua tomando cautela, porque ele é um profissional que tem uma empresa que presta serviço, mantém contratos há muito tempo e teve e continua tendo cautela, né, Afonso? Sim. Apesar disso, ele foi vítima. Né? Então agora a gente vai buscar os canais competentes, judiciais, se necessário for, para restabelecer a ordem natural das coisas, que era a preservação dos dados do Afonso e de todos com quem ele mantém relacionamento profissional e pessoal. Porque a partir do momento que houve evasão, Franco, não é possível estimar, pelo menos no primeiro momento, qual é a extensão do dano. Que tipo de informação o criminoso teve acesso? Né? Então ele tomou conhecimento disso através de um amigo. Foi. Ele não sabia que estava sob ataque. Como este outro amigo dele, uma semana depois, também ficou sabendo através dele. Né? Então, é preciso ter algumas ações e responsabilidades. E as empresas têm sim responsabilidade, a justiça está atenta, é que pouca gente vai à justiça, Franco. As
pessoas depois que resolvem o problema, falam, deixa isso para lá, passou. Se vocês estão aliviados que resolveu, que para, né? Que para. E foi trabalhoso para ir até a justiça e comunicar isso aos órgãos competentes? Só para as pessoas que estão nos assistindo também, para não falar, como o senhor mesmo disse, resolveu, deixa quieto. Na verdade, nós fizemos um procedimento online, junto com o Afonso, registramos um boletim de ocorrência após a troca das senhas, isso é procedimento padrão numa situação como essa, neutralizar e depois reagir através da proteção, que é a questão da imagem, dos direitos dele, de todos com quem ele se relaciona, através do boletim de ocorrência. Isso foi feito online, não precisou sair de casa para isso. Né? A partir daí, Franco, as nossas ações são de angariar provas de tudo o que aconteceu com o Afonso e buscar, se necessário for, o Poder Judiciário. Mas nós estamos numa fase ainda muito recente, nós estamos aguardando que as empresas se posicionem, né? O banco, com relação à conta de uma pessoa que não se sabe quem, agora se sabe quem é, porque depositamos 1 centavo lá, então tem uma conta num banco do Sistema Bancário Nacional e essa conta está servindo a propósito escuso. O banco tem que ter uma resposta para. Senão nós vamos ao Poder Judiciário, sim. Nós esperamos não ter que ser necessário, mas se necessário for, iremos. Sim. Responsabilizando as empresas, seja do setor bancário, seja do setor de informação de tecnologia. Até sobre essa questão dos bancos, a gente vê toda essa questão do PIX, vazamento, extorsão, etc. O precedente das redes sociais, da Meta, como você falou que abriu no Espírito Santo, também... No Distrito Federal. No Distrito Federal, desculpa. Abre ali um precedentezinho pra gente começar a pensar nessa coisa do PIX também, dos bancos serem responsabilizados pelo que está acontecendo, né? O caso do Afonso foi um caso em que a rede social foi o alvo, né? Mas nós temos visto diariamente pessoas que são sequestradas. Sim. Né? Motoristas de aplicativo, no dia a dia as pessoas são sequestradas e naquele momento alguém, um criminoso, pega o seu celular, pede a senha e faz um estrago financeiro e psicológico brutal. Nós não temos dúvida, Franco, de que a responsabilidade do setor bancário existe. Para coibir isso, eles têm que ter mecanismos de compliance, de organização interna, que permitam identificar as contas utilizadas para essa finalidade. Que o dinheiro está passando pelo sistema bancário, Franco. Então nós não podemos fazer nada. A responsabilidade por nos proteger e manter-nos seguros é dos bancos, são dos bancos. Os bancos têm essa prerrogativa, essa exclusividade. E, como eu disse, o presidente do Banco Central já disse na semana passada que pretende incisivamente responsabilizar os bancos por essas contas, para tentar diminuir esse ataque, Afonso. Sim. Seja ele virtual ou mesmo físico, né, que está acontecendo. Entendi. E a gente vê claramente que foi um roubo de identidade, né, Afonso? Total. E você tem visto muitos casos, você que é do show business, do entretenimento, você vê isso acontecendo muito próximo a você nesse meio? Eu vi só esse ano 3 casos, que não é pouco, né? Um empresário super renomado, de grandes artistas, com o mesmo golpezinho do celular. O dele tinha celular, tô mudando de cidade, tem televisão, tem celular, tem máquina de lavar, um monte de coisa. Ele não muda de cara. Bizarro. Aí depois foi o meu e agora, mais recentemente, esse outro rapaz. Então, assim, todos com o mesmo perfil e a dúvida que fica é por onde esse cara entrou, né? Pra gente poder ainda alertar. Sim. Eu acredito que tenha sido pelo e-mail mesmo, porque eu posso ter clicado alguma coisa sem querer, eu recebo direto de companhia de telefone. Sua conta está em atraso. Como assim? Deixa eu ver se está atraso. Me esqueci. Clicou, dançou. Então, assim, tem umas coisinhas que a gente não sabe aonde foi que errou, mas a gente fica esperto e procura se prevenir daqui para frente. Entendi. E até seu caso, você falou que respingou em pessoas próximas, né? Que ele, por exemplo, divulgou notas, transferências. Foram apenas esses casos ou tiveram outros que aconteceram que acabou respingando nesse caso? Não, foi só isso. Foi essa coisa com o apresentador dizendo que ele tinha feito um Pix para mim, uma coisa que não existiu. Um outro que era para um cantor, que era um número de nota fiscal. E aí depois quando ele viu que ele dançou no e-mail, ele começou a ficar bravinho do outro lado lá, né? Então ele mandava assim, jornalistas, me chamem no direct que eu vou contar toda a vida desse produtor, desse cantor.
Por Fica à isso, vontade. Franco, esse procedimento que o Afonso fez, ele consiste em, primeiro momento do ataque, substituir todas as senhas, aquelas que estejam em seu controle, em seu poder. Em segundo, noticiar nas redes que ainda tem o controle de que está sendo alvo. Há um texto que você deve divulgar às pessoas dizendo clonaram a minha conta ou tiveram acesso indevido. Tive meus dados usuários. Não confirmo nem nego a partir de agora qualquer informação em meu nome. Isso. Né? Por favor, se receberem, noticiem a própria, por exemplo, o Instagram, que foi o caso que ele comentou, que muitas pessoas denunciaram aquele número. Então, por que isso? Primeiro, para dizer a quem quer que seja, que mesmo que haja uma montagem criminosa dos dados que ele obteve, que ele não confirma, essas informações são falsas. A vítima não deve confirmá-las e nem se sentir constrangida por isso, porque é aí que o criminoso consegue atingir o objetivo, que é a pessoa sucumbe à pressão e acaba pagando pelo... A pessoa se vê perdida. Né? Se vê perdida. Então ela deve primeiro, como eu disse, troca senhas, coloca a informação de uma forma mais efetiva que puder, e que foi alvo de um ataque criminoso, que não confirma e nem não confirma qualquer informação ou dado que a partir dali seja revelado. Né? Criminoso, falso. Então ele fica ali, de certa forma, mais seguro. E aqueles que forem envolvidos nisso, os terceiros, amigos, clientes e tal, também. Porque não é possível confirmar qualquer informação, nem do Pix, nem de foto, seja lá o que for. É montagem, aquilo é uma atividade criminosa, Franco. Tá certo? Então, e claro, depois disso fazer o boletim de ocorrência. Então eu acho que a conduta pode ajudar muitas pessoas a não ficarem tão perdidos assim. Porque o medo que a gente tem é que outras pessoas sejam vítimas. Lógico. Por conta da nossa vulnerabilidade, né, Afonso? Respingue em outras pessoas. E respingue em outras pessoas. Então é preciso dizer, fui clonado, fui hackeado e não confirmo qualquer informação ou dado que a partir de agora seja atribuído a mim. Acabou. Porque as pessoas não sabem, a tendência é de confirmar. Será que é verdade? Será que não é? E há um constrangimento muito grande. E aí a pessoa às vezes acaba sucumbindo a essa pressão e pagando. Olha, uma coisa que ele fez, ele fez de um jeito, eu não sei nem como é que faz isso, que as pessoas próximas a mim, eu mesmo, eu próprio, a gente não conseguia ver o que ele estava postando. Nossa. Ele bloqueou. Ele bloqueou. Só que daí as pessoas que me seguem printava e mandava. E eu ia alimentando eles aqui no escritório. Porque ele, olha uma engenharia do cara ali. Você vê Só que isso né? aconteceu quando o Afonso, através da nossa equipe, já havia indicado a empresa responsável por aquela rede social e que ele estava sendo atacado. Então é aí que eu digo da responsabilidade, Franco. Veja, ele recebia prints mesmo depois da empresa ter sido notificada oficialmente de que aquela conta tinha sido violada. Então você imagina a repercussão desse prejuízo. O que mais ele podia ter postado? Que tipo de prejuízo podia acontecer? E é por isso que eu digo, se necessário for, iremos aos tribunais. Mas não para tirar qualquer vantagem. Isso não é o espírito nosso, Franco, nem do Afonso. Mas para dar luz ao problema. Exato. Exatamente. Como a Carolina Dickmann, infelizmente vítima de uma atrocidade, de um ato criminoso também, e a lei levou, inclusive, foi criada uma lei, promulgada uma lei. Gerou um movimento enorme. E olha que até aquele momento muitas pessoas deviam ter sido vítimas. Quantas passaram por Quanta mulher passou por aqui e ela levantou essa bandeira e a coisa caminhou para proteger não só ela, mas como várias outras pessoas. Né? Sim, realmente. E isso ainda tem respingado de alguma forma, Afonso? Não, ou agora, cessou completamente? Cessou, eu acabei revendo a conta. Ele tinha um logo da empresa e embaixo ele colocou assim: essa empresa não paga impostos, sonegador, não sei o que. Ele mudou o título ali. E aí outra coisa, olha que loucura. Você não consegue mudar o título nos próximos 14 dias depois que ele é mudado uma vez. Então eu fiquei ainda com a empresa 14 dias escrito isso. É uma exposição. É uma loucura. Aí deu 14, eu botei para me avisar o telefone, deu 14, eu fui lá conseguir mudar. Então, por que regra é essa, né? Pois esse é o nosso papel, Franco. Então, primeiro recomendar às pessoas que tenham cuidado, e quais são eles, como já dissemos aqui, que é o que se chama de engenharia social, o nosso comportamento e dos nossos filhos, né, Afonso? Para evitar que eles sejam vítimas um dia também. E depois poder reagir e saber o seguinte: somos capazes, há instrumentos jurídicos e também
da polícia em identificar esses criminosos. E a responsabilidade, ela também pode ser atribuída aos bancos, no caso das transferências indevidas, porque os correntistas estão lá registrados. Lógico. Né? E as empresas como o Instagram, como o Meta, porque é o que ele está falando, são 14 dias algemados. Ele não podia fazer nada. E a imagem dele sendo colocada à prova a todo instante, mesmo depois da notificação. Então, há que se ter responsabilidade e a gente tem que buscar isso para melhorar os órgãos de controle. Para você ter uma ideia, você falou de respingar, eu lembrei de uma ação ainda que ele ainda está tentando, depois de todo esse tempo. Ainda? Ele viu quem é minha mulher, no Instagram dela ali tem contatos, se ele viu qualquer e-mail, e ele mudou uma letrinha e fica mandando e-mail como se fosse ela para mim. Eu tenho que sempre ficar esperto, porque ele botou um S a mais, sei lá, alguma coisinha que se eu for ali no automático, eu clico de novo. Ele continua mandando de outros e-mails, como se fosse o e-mail da minha mulher para mim. E agora ele já nem teria algum ganho em cima disso. Ele tá fazendo já agora é que ele falou, ele ficou meio bravinho do outro lado. Ele ficou e os criminosos se dedicam ao ataque cotidiano, Franco. Então, eu diria que talvez não seja algo pessoal com o Afonso, porque ele já tomou as medidas de neutralizar e de reagir. E elas vão surtir efeito. Então a polícia está notificada, como eu disse, tem mecanismo de perseguir, com as provas que nós temos, a autoria desse delito. Agora, ele faz isso com todo mundo. Claro que aquele que ele já violou, já teve alguma informação, ele repetidas vezes vai tentar novamente. Né? Mas ele está tentando nesse exato momento conosco também. Né? Eles estão promovendo qualquer... Alguém está caindo. Alguém está caindo, né? Nessa artimanha, nessa atitude criminosa. Então, eu acho que a gente tem aqui que recomendar que as pessoas, primeiro, tenham uma conduta um pouco mais atenta com os seus dispositivos, que não usem senhas básicas, que periodicamente mudem as suas senhas, não tenham nos seus aparelhos todas as suas senhas. É muito frequente nós nos depararmos com pessoas que têm todas as suas senhas no bloco de notas do celular. Até o preenchimento automático do próprio celular, né? Então, como você disse no princípio, isso facilita a nossa vida, mas infelizmente está facilitando a de um criminoso também. Então existem hoje aplicativos que podem guardar as senhas com mais segurança e que você instala no seu dispositivo também. Mas ela tem controle de segurança e, portanto, fica mais difícil alguém violar, mesmo que você perca o aparelho. E uma vez violado, quer dizer, uma vez atacado, mudar as senhas, dar notícia ao público de que está naquele momento sob ataque, que não confirma qualquer informação que seja disponibilizada e noticiar a autoridade policial, para mais tarde buscar os tribunais se necessário for. Perfeito. Né? Então, apesar dele insistir com o Afonso, ele deve estar realmente irritado, porque ele não deve ter encontrado tanta resistência em outros casos. Né? Ele se viu frustrado, ele achou que ia ser fácil, uma pessoa pública, um artista, empresário, né? Eu vou conseguir o que eu quero dele, parecia ser R$1.000, né? R$1.000. A gente não sabe onde vai parar, né, Franco? Tem isso também. Ninguém te garante que ao pagar os R$1.000 que foram requeridos, aquilo ia acessar. Ia ter de volta, né? Ia ter de volta e que ia parar, né, Afonso? Sim. Então, eu acho que o Afonso tomou a atitude correta mais de uma vez. A primeira foi de agir, reagir, e agora de levar a mais pessoas, assim, aconteceu, vamos atrás dos nossos direitos, porque eles estão aí para serem preservados e retomados, eu diria. Nesse caso foi essencial ter a ajuda do escritório, do teu lado, e um profissional que entendia, o security officer, que foi o Fernando e o Jefferson. Exatamente. Né? Mas para as pessoas que não têm essa facilidade de contatos, de influência, primeira coisa a se fazer. Primeira coisa é que o doutor já falou aqui, tem que somente senhas, periodicamente trocar senhas diferentes para cada coisa, né? E-mail, celular, conta do banco, senhas mais complexas, né? É o jeito. Aquela máxima de puxar o fio da tomada não funciona. Desligar a internet do celular não vai funcionar. Não vai funcionar, querido. Entra e tenta lutar. Mexe com as senhas, faz uma ofensiva também. Tem que ter reação, né, doutor? Se não tiver reação, você tá na mão dos caras, né? E não tem jeito, Franco. O que a gente está conversando aqui vai ser assistido por alguém em um celular, em um tablet, em um computador. A gente está conectado e a vida vai ser assim. O que a gente precisa fazer é tomar consciência de que nós estamos num ambiente virtual e é preciso ter algumas cautelas, porque os criminosos estão atentos à oportunidade.
né? Como já fazem no físico, lamentavelmente. Isso também se atualiza. E é um crime, é uma atitude criminosa que tende a crescer. Sabe por quê, Franco? Porque o criminoso está correndo pouco risco, pelo menos é isso que ele considera. Então, a partir do momento que ele sequestra alguém, que ele comete um furto, um roubo, e está na rua, as autoridades policiais podem rapidamente intervir e ele pode ser preso. No ambiente virtual, os criminosos estão se sentindo impunes, protegidos. Né? Então, eles estão ali sob o manto, na cabeça deles, da proteção e do anonimato. Sim. Não é verdade. Não é verdade. Como eu disse, há uma estrutura de tecnologia da polícia hoje, da Polícia Civil, da Polícia Federal, que tem frequentemente desbaratado crimes contra crianças, pedofilia e tal. Tudo isso promovido no ambiente virtual, Franco. Então, o que a gente precisa fazer é ter essa consciência. Nossa vida virtual é tão importante a conduta quanto no físico, e dos nossos filhos também. Agora, uma vez vítima, nós devemos reagir. Tá? Procurar ajuda especializada, como fez o Afonso, né? De procurar o Fernando, que é um especialista em tecnologia, que levou o Jefferson, que é um especialista em segurança da informação, e que chamou um advogado que está habituado a produzir material jurídico capaz de proteger e defender seus clientes. Eu acho que essa que é a recomendação que a gente deixa. Entendi. Perfeito. O escritório, pelo que eu vejo, ele tem tá trazendo essa novidade de segurança digital, que eu não vi em outros agentes do mercado. Como que funciona isso? O que é essa célula de segurança digital? Essa célula no escritório, como o Afonso já sabe, ela serve para proteger as informações a custódia das informações que nós temos dos nossos clientes e das empresas que nós atendemos. Então, a primeira preocupação do escritório foi ter gente capacitada, software e hardware de última geração, melhor dizendo, para que nós tenhamos tranquilidade no manuseio da informação que chega e que sai do escritório. Então, nós atuamos aqui com contratos, nós atuamos aqui com direito tributário, societário, na justiça no Brasil e também na justiça privada, que é a arbitragem internacional. Então, a preocupação do escritório foi ter um cuidado especial, Afonso, no campo virtual, porque as audiências são virtuais, a troca de informações através de e-mails, toda a base de informação do escritório, ela é digital, Fran. A pandemia nos ensinou a sermos profissionais que produzem, independente de onde quer que estejam, né, Afonso? Claro, claro. Então, a preocupação foi essa, mas ela foi além. Por quê? Porque nós nos deparamos com um frequente ataque. Há clientes que nos confidenciavam o problema e não sabiam o que fazer ou a quem recorrer. Então, o primeiro momento foi para nos dar a estrutura, a segurança no manuseio da informação que entra e sai do escritório, né? E, em segundo momento, nós fizemos uma unidade para atender clientes que, lamentavelmente, ou queiram assistência na sua prevenção, né, em como agir no dia a dia a fim de evitar e criar obstáculos a esse tipo de ataque, ou se forem objeto de ataque também. Então, nós temos uma área de direito digital dedicada a isso, que mostra o seguinte: é preciso ter algum cuidado, mas se ele não for suficiente, nós temos como buscar a reparação financeira e de imagem, porque o dano ao Afonso pode ser de imagem, principalmente, da imagem dele no mercado, né? Então é preciso preservar isso. Entendi. Tá? Bom, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Obrigado, Fernando. Queria que cada um deixasse uma mensagem. Afonso, eu não consigo imaginar o que você passou nesses dias, com essa loucura toda. Espero realmente que consiga agora apaziguar e eu acho que o mais importante é a gente levar essa informação para as pessoas agora, de como se proteger, para dificultar a vida desses criminosos. Deixa uma mensagem para os nossos seguidores e para os seus seguidores também. Bem, primeiro, acho que foi para quem está em casa, para quem está vendo esse podcast, a nossa ideia, a ideia do doutor aqui era levar realmente para as pessoas quais são as atitudes que a gente deve tomar num momento como esse. É aterrorizante, né? Quando você se vê ali naquela situação totalmente impotente, sem saber o que fazer. Então, ter a cabeça fria no lugar, fazer todos esses procedimentos que a gente falou para todo mundo aqui durante o podcast e, obviamente, eu tive uma sorte muito grande, né? De ter morando no meu condomínio 2 profissionais de extrema capacidade e que um acabou trazendo o outro e que me trouxe aqui até o escritório. Vocês agora já têm essa informação,
né? Eu tive sorte. Vocês têm informação, então já sabem para onde correr e que atitudes tomar para que não tenha nenhum dano maior. Doutor? Bom, eu primeiro quero registrar que a atitude do Afonso foi de extrema coragem. Né? Num primeiro momento, sem saber como reagir, e depois confiou nas instruções que nós passamos a ele. Nós tentamos fazer de forma mais rápida possível e eficaz, mas ele teve a atitude corajosa de enfrentar o problema. E, de novo, falar sobre ele, Afonso. Então, nós nos sentimos prestigiados com a confiança que você emprestou para a gente. A gente está às ordens sempre para esclarecer o público em geral de como deve agir, não é? Numa situação desagradável como essa, de uma atitude criminosa, né? De violação de dados e manipulação inadequada dessas informações que atingem a terceiros. E dizer para o público em geral que é preciso ter uma conduta preventiva, afinal de contas nós todo dia, né, o tempo inteiro estamos no campo virtual, mais do que o físico. Dizem que os aparelhos de telefone hoje em dia aproximam os distantes e distanciam os presentes. É verdade. Então a gente tem que ter alguma conduta de prevenção, né, de tentar evitar, ou pelo menos criar obstáculos à atividade criminosa. E agir com coragem que o Afonso demonstrou em enfrentar o problema, buscar ajuda profissional, seja para reparação do dano, não é? Ou também para a preservação dele, que é no campo de consultoria, de você ser o preventivo, né, Afonso? Perfeito. Essa conduta que você sempre teve no teu trabalho e que agora também está reforçada, eu diria, no campo virtual. Vamos buscar os responsáveis, mas não é uma cruzada, é apenas uma demonstração de que é preciso que as empresas tenham a consciência da sua responsabilidade social, Fran. Porque o Afonso, assim como outras pessoas, empregam muita gente, geram renda, geram impostos, e não é possível admitir que, diante de uma situação como essa, elas fiquem vulneráveis e sem resposta. Né? Paga os seus impostos em dia, que não são poucos, né? Faz a sua parte como cidadão, como pai, como empresário. Então, acho que um recado é esse, que as pessoas tenham a consciência de que é possível agir e reagir diante de um problema como esse, que, lamentavelmente, só tem crescido no país. Sim. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado, Afonso. Obrigado a você, querido. Obrigado. Agradeço a quem assistiu por aqui, mais um JRCast, o podcast do escritório JR Celal. Tchau, tchau.